Olá, boa noite, queridos amigos. Aqui é Carla Queiroz. Eu sou neurocoach e vim aqui para mais uma noite de estudos do livro Sete Caminhos para o Alto Amor, de Vanderlei de Oliveira. Sejam todos bem-vindos, que possamos ter uma boa noite de estudos, que o que for falado aqui seja compreendido da melhor forma possível por cada um de nós. No capítulo de hoje, ele fala sobre a generosidade. Boa noite, sejam bem-vindos. O título é Generosidade é um ato de amor e não de culpa. E para começarmos a falar sobre esse capítulo, primeiro vamos definir o que é generosidade segundo o dicionário Aurélio. Segundo o dicionário Aurélio, generosidade é uma virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em prol de outro. Porém, eu vou colocar um adendo nessa definição, vírgula, sem esperar nada em troca. Há muito tempo, a palavra generosidade, ela foi interpretada de uma forma equivocada e foi sendo passada adiante da forma que foi interpretada naquela época. Então, muitos de nós temos aquela história de generosidade, aquela pessoa que doa, não só coisas materiais, mas que doa o tempo dela, que doa o serviço dela, que doa o ombro, que doa coisas materiais. A questão é que generosidade vai muito além disso. Não é simplesmente eu doar, mas é o doar sem esperar receber nada em troca. E eu tenho certeza que muitos agora devem estar pensando, mas eu sou então generosa, porque eu não espero receber nada em troca. Será? Vamos pensar um pouquinho. Quando nós nos dispomos a fazer algo por alguém, principalmente por aqueles que nós amamos, tenho certeza que conscientemente a intenção nossa é realmente fazer de coração e não esperar nada em troca. Porém, o nosso inconsciente ele foi programado para a gente receber de volta aquilo que nós emitimos, aquilo que nós damos, aquilo que nós doamos. Então, se eu estou dando alguma coisa, o meu cérebro, na parte do sistema ali do cérebro reptiliano, ele automaticamente dispara uma medula que se chama... Nossa, esqueci o nome agora. Já eu vou lembrar. Mas ela ativa, dizendo que, opa, tá faltando alguma coisa, tá faltando um pedacinho do quebra-cabeça e eu não posso ficar sem esse pedaço. Então, como que eu faço para não ficar sem esse pedaço? Eu preciso receber algo em troca. O que a medula chama-se amígdala. Não é a amígdala que nós temos na garganta, é a amígdala cerebral. Ela é responsável por nos avisar quando tem algo que não está de acordo com aquilo que a gente está acostumado a fazer ou ter. Então, automaticamente, se eu estou dando algo, ela me avisa que eu preciso repor aquilo. E como que eu reponho aquilo? O meu inconsciente dispara para mim, eu preciso receber algo em troca. Então, se eu entrego um papel, por exemplo, a alguém, o que nós esperamos em troca? São caminhos que o nosso cérebro foi fazendo, programações que foram ficando armazenadas através das nossas crenças, eu sempre vou falar isso, através do nosso convívio com a família, com a sociedade. Então, se eu entrego um papel para uma pessoa, meu inconsciente fala, ela tem que dizer obrigado, e eu fico esperando. E quando aquela pessoa não diz obrigado, é como se tivesse faltado algo. Se eu sou uma pessoa submissa, por exemplo, um chefe que não costuma agradecer, eu vou guardando aquilo e aquilo vai se tornando dentro de mim uma tristeza, uma mágoa,
ou até mesmo raiva. Por quê? Eu doei e não recebi de volta. Tá dando para entender um pouquinho? Então, olha só. Quando a gente fala de generosidade, que eu estou dando algo, me dispondo de algo para alguém, conscientemente eu posso dizer: não, eu estou dando de coração e eu não quero receber nada em troca. Mas o meu inconsciente vai disparar ali uma mensagem para mim que está faltando alguma coisa. E eu fico, querendo ou não, esperando um agradecimento. Ou esperando que a pessoa, no momento que eu precise dela, ela possa me ajudar, eu possa contar com ela. E o que acontece muitas vezes? A gente acaba muitas vezes achando que nós somos super-heróis ou deuses. E nós resolvemos abraçar o mundo. Queremos ser generosos, porque generosidade é algo bom. Então nós queremos dar, nós queremos doar, porém nós temos que entender o seguinte, que eu só posso dar para alguém algo que eu tenho dentro de mim. Se for algo material, é óbvio que eu posso dar a partir do momento que eu achar que eu tenho que dar, mas e se for outra coisa? Eu só posso dar aquilo que eu tenho dentro de mim. Então, se eu tenho amor, eu vou dar amor. E eu vou doar esse amor vai fluir. Porque eu já tenho esse amor dentro de mim, eu não vou precisar esperar uma recompensa. A minha amígdala cerebral não precisa da recompensa, porque eu já tenho esse amor por mim mesmo dentro de mim, que já é suficiente para me alimentar. Então eu vou dar, independente da forma que o outro vai me tratar ou não, eu vou me sentir bem, vou me sentir feliz, porque eu vou compreender que talvez ele ainda não saiba, não tenha esse amor dentro dele para poder me retribuir. Agora, se eu não tenho ainda esse meu alto amor, esse amor dentro de mim, eu estou dando o mínimo que eu tenho. E o que eu vou precisar? Receber aquilo de volta. E aí eu vou ficar sempre aguardando a recompensa. Essa recompensa de um muito obrigado, de você é importante para mim, de você é especial. Só que muitas vezes essas coisas fogem do controle e a gente se torna, nós acreditamos que somos responsáveis pelas outras pessoas, pelas ações e pelos atos das outras pessoas. Então, toda vez que uma pessoa, por exemplo, se envolve numa situação de conflito, de problemas, mas eu vou lá, com toda a minha generosidade, eu vou lá ajudar a pessoa, vou resolver aquela questão para ela. Só que, na verdade, quando eu estou fazendo isso, eu estou me tornando uma pessoa que quero ter o controle da situação do outro. E, na verdade, naquele momento eu não vou ajudar o outro, porque eu não estou permitindo que ele aprenda com os próprios equívocos. Eu estou tentando resolver uma situação que foi ele que causou. Ele não vai ter o aprendizado. E eu ainda vou achar que eu sou super poderosa, o meu orgulho, o meu ego vão se inflar porque eu consigo resolver o problema das outras pessoas. Só que isso se torna um ciclo vicioso. O que vai acontecer? Aquela pessoa se torna dependente de mim e toda vez que eu precisar dela, aliás, que ela precisar de alguma coisa, mínima que seja, para quem ela vai recorrer? Para mim. E assim, não só aquela pessoa, outras pessoas também vão passar a se aproximar de mim, porque se eu sou tão generosa, se eu consigo resolver a situação das outras pessoas, então quem vai se aproximar de mim é aquilo que eu estou emanando para o universo. Eu estou enviando para o universo a informação, olha, eu sou generosa, eu ajudo todo mundo. Então, quem que vai se aproximar de mim? Todo mundo que estiver precisando de ajuda. E às vezes a gente acha estranho, nossa, mas todo mundo que vem aqui é só para me falar problema. Ninguém vem aqui para perguntar como eu estou. Mas chega aqui e descarrega o caminhão de coisa para mim. Por que será? Por que será que aquela pessoa vai chegar até você para passar a situação dela, para contar os problemas dela e para pedir ajuda justamente para você? Porque você enviou essa informação para o universo. E o universo, ele distribui. E as pessoas vão se aproximando de nós pela afinidade pelos que elas necessitam.
Pode ver, muitas vezes nós vemos assim crianças que às vezes não têm muito controle com os pais ali, porque os pais acabam deixando elas fazerem o que elas querem, e elas querem chamar atenção, elas querem ser vistas, cada vez elas vão fazendo mais. E aí quando chega alguém que se coloca e fala para ela com uma voz mais firme, que ela percebe que naquele momento ela foi vista, a criança para, naquele momento ela percebe, opa, alguém me viu, alguém olhou para mim e agora sim eu vou fazer o que essa pessoa está dizendo, porque ela está me vendo. E é isso que acontece. A informação que a gente vai enviando é o que vai retornando para nós. A generosidade, ela não pode trazer junto uma culpa, porque eu não posso dizer, nossa, eu sou generosa, ajudo todo mundo, só que aquele momento eu não consegui ajudar. Ela caiu no buraco e eu não pude, eu não ajudei. Porque aí eu vou carregar uma culpa que não é minha. Quando eu falo em generosidade, eu preciso definir o que é de minha responsabilidade e o que é do outro. Quem faz curso comigo no domingo sabe que eu falei sobre isso, ó, o poder da autorresponsabilidade. O que é minha responsabilidade? As minhas ações, os meus pensamentos, as consequências das minhas ações, tudo que eu faço é minha responsabilidade. O que eu falo, o que eu penso, a forma com que eu ajo. E o que não é meu? O pensamento dos outros, as ações dos outros, as consequências das ações dos outros, o que eles falam, o que eles fazem, não é de minha responsabilidade. Então, se essa generosidade está vindo carregada de uma culpa, isso não é generosidade. Simplesmente eu peguei o controle de uma situação ou de uma vida de uma outra pessoa que não me pertencia. E aí, ao mesmo tempo que eu vou me prejudicar, porque eu estou carregando algo que não é meu, eu também vou prejudicar a outra pessoa, porque eu não vou permitir que ela aprenda com as suas ações. A generosidade, ela tem que ver junto com o amor, senão ela vira um paradoxo, né? E em relação ao ensino do amor de Jesus, ele falava que nós tínhamos que ter responsabilidade. Tanto é que ele dizia, vá e não peques mais, porque a responsabilidade é sua. Eu estou fazendo a minha parte, mas não peques mais, porque não tem como fazer novamente. Ele não usava essas palavras, mas quando ele dizia não peques mais, ele dizia toma a tua vida nas tuas mãos e a tua responsabilidade. Porque se você não fizer isso, você vai passar por essa situação novamente. E falando que a generosidade tem que ver junto com o amor, a gente tem que pensar o seguinte, que o amor, ele não prende, ele liberta. O amor não se preocupa, o amor, ele vibra. Porque a preocupação não resolve. Eu vibro energia positiva, eu vibro amor para o outro. A generosidade não carrega ninguém, ela estimula. Eu não carrego ninguém no colo, mas eu dou estímulo, eu dou exemplo, eu mostro o caminho. Ela também não resolve o problema de ninguém, ela indica e orienta. A Ângela está perguntando aqui, quando as pessoas querem te envolver, eu volto a dizer, Ângela, se alguém está querendo te envolver, é porque você está vibrando, emanando alguma coisa que permite essa abertura das pessoas quererem te colocar naquela situação. Como eu sempre digo, muitas coisas estão no nosso inconsciente e a gente não percebe. São pequenas coisas que eu falo ou ações que eu tenho que vão fazer com que as pessoas percebam que elas podem contar comigo ou que elas podem me envolver em alguma coisa. Então, às vezes é um gesto ou uma palavra que eu falei que dei a perceber para aquela pessoa que eu podia contar com ela. Ou que se eu for envolvida naquela situação, eu vou conseguir resolver. Porque talvez eu sou uma pessoa aquela de paz, que apazigua a situação. Então, se aquela pessoa está me envolvendo, talvez é porque ela não saiba como fazer isso e ela está precisando de alguém que tem essas características, que talvez seja a sua. Uma vez eu ouvi uma história de uma pessoa conhecida que disse o seguinte,
eu tinha uma pessoa que se dizia que era minha amiga e ela disse: olha, pode contar comigo para o que você precisar. E um dia o filho dela ficou doente e ela procurou essa amiga. E essa amiga disse: nossa, mas eu não posso, que ela queria que essa amiga ficasse no hospital com o filho dela. E a amiga falou que não podia. E ela se revoltou e ela disse: mas ela disse que eu podia contar com ela porque eu precisasse. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente diz isso para alguém. Porque a gente está dizendo de bom coração, de bom grado. Só que talvez no momento que a pessoa precise da ajuda, eu não posso ajudar. E aí como é que fica? Olha a situação. A gente precisa pensar: nossa, eu tô aqui para o que você precisar. Para o que você precisar é tudo. Envolve dinheiro, envolve tempo, envolve meu serviço, envolve uma série de coisas. Nós fazemos isso de bom coração, nós falamos isso para a pessoa perceber que eu estou ali pensando nela, orando por ela, vibrando por ela. Só que talvez a pessoa queira receber de outra forma. E como cada um tem um ponto de vista, eu preciso ter cuidado ao me colocar diante de determinadas pessoas para que ela não ache que eu estou aberta no momento que ela quiser para o que ela quiser. Então, até as nossas palavras ou os nossos gestos, que muitas vezes a gente pensa assim: nossa, é melhor eu ir lá que eu já resolvo de uma vez, e aí eu faço isso uma vez, duas vezes, a pessoa vai falar: então toda vez ela vai vir aqui e vai resolver, tá? A Ângela falou que eu respondi, então que bom que eu respondi. Outra coisa é que a pessoa que ela se diz generosa, no sentido de, não que se diz que não seja, tá, gente? Não tô dizendo que ninguém é generoso, nós somos generosos. A questão é a generosidade consciente e a inconsciente que pede uma recompensa. A pessoa generosa, inconscientemente, ela quer uma recompensa, ela pede uma recompensa. Ela não sabe, mas ela precisa, porque está faltando algo, ela precisa receber, repor. Quando que nós não vamos mais precisar receber em troca? No dia que nós tivermos trabalhado todas as nossas questões pessoais de auto amor, de auto perdão, de autoconhecimento, e aí nós não precisaremos mais dessa recompensa externa, porque nós iremos repor tudo isso, tá? Mas o que acontece com a pessoa generosa? Ela, querendo ou não, quando ela percebe que ela conseguiu ajudar alguém ou resolver uma situação, ela fica feliz e aquilo é um estímulo positivo para ela. E o que ela vai fazer? Aquilo se torna uma âncora para ela. Então, ela, toda vez que ela ajuda alguém e dá certo, e aí ela fica feliz, aquilo se torna uma âncora positiva. E o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai sempre querer fazer mais para ela sentir aquela alegria, aquela felicidade que é a âncora dela. Só que no dia que ela tentar ajudar alguém que não der certo, ela não vai receber aquela recompensa de felicidade. E aí o que vai acontecer? Ela vai se frustrar, ela vai se decepcionar e se sentir culpada. É isso que eu quis dizer lá no início. E tem uma outra questão também. A pessoa, quando ela consegue resolver a situação do outro várias vezes, o que ela pensa? O que ela começa a se sentir? No controle da situação da vida do outro. E quando a gente entra nessa questão do controle, que aí se torna um modelo mental de que eu tô no controle, porque toda vez que o outro precisa, ele vem, me procura, eu ajudo e dá certo, eu fico feliz, né? A gente acaba sendo egoísta, porque a gente está pensando no quê? No estímulo positivo que eu estou recebendo, que é aquela alegria que eu recebo. Ah, mas eu também estou feliz pela alegria do outro. Sim, mas o que me dá o meu estímulo positivo de continuar fazendo é a minha alegria. Não é a alegria do outro, porque é em mim que eu sinto. Esses estímulos cerebrais são liberados em mim. Então é isso que me motiva a continuar fazendo. E aí entra naquela questão que eu falei. Eu acabo me envolvendo numa situação que não é minha e em vez de ajudar, eu vou prejudicar aquela pessoa. Outra coisa que traz para nós é que
nós nos confundimos muito quando a gente vai interpretar sobre a generosidade e a bondade. Principalmente quando a gente fala que aquela pessoa é boazinha, é bonzinho, né? Bonzinho, essa palavra, esse diminutivo inho, ele nem deve ser usado. Quando a gente coloca inho em uma palavra, a gente já está diminuindo. Olha só, diminuindo aquela palavra, o poder daquela palavra. Então, se a pessoa é boa, ela não é boazinha. Se ele é bom, ele não é bonzinho, né? Porque o bonzinho é aquele que quer ser bonzinho na vista do outro. Então, tudo ele fala sim, tudo ele aceita, tudo ele concorda. Só que ele tá fazendo mal para ele mesmo. Tá se torturando, se corroendo. E a pessoa que é boa, ela sabe falar não na hora certa. Ela não precisa sempre estar disponível ou disposto para o outro. Então a gente precisa saber separar. No momento que eu estou disponível e que eu quero, e que eu devo, que eu quero ajudar e que eu posso ajudar, eu vou ajudar, mas não vai ser sempre. O falar não significa que eu sou egoísta. Egoísta é quando eu fico fazendo para receber um estímulo positivo para mim mesmo, né? Quando eu falo não, eu estou naquele momento tomando uma decisão que pode ser positiva tanto para mim como para aquela pessoa, porque eu vou trabalhar o meu lado sombra, iluminando ele com esse não, porque é necessário, porque se eu fizesse não seria de bom grado, então não teria uma boa vibração para aquilo que eu estava fazendo para a pessoa. E outra, porque o não para ele pode ser um momento de despertar e de resolver, de ele querer resolver sozinho, de ele perceber que ele de que é possível ele resolver, que ele é capaz de resolver sozinho. Então, o não, ele traz benefícios enormes quando nós sabemos o momento certo de usar. Generosidade é conquista de gente com discernimento e emoção, trabalhadas a descoberta terapêutica de suas sombras, a caminho do verdadeiro amor. E aí eu vou contar uma história para vocês, porque nós vamos ter como reflexão para essa semana, hein? Era uma vez um rei que tinha 4 esposas. E um dia ele adoeceu e ele percebeu que ele ia morrer. E aí ele chamou sua 4ª esposa, que era a que ele mais amava, a que ele mais enchia de joias e dava presentes, e disse para ela: olha, eu vou morrer. Eu te amo tanto, eu te dei tantas coisas, você seria capaz de ir para o outro lado da vida comigo? E ela respondeu: olha, eu sou muito grata ao que você fez, mas eu não posso te acompanhar. Eu tenho muito amor à minha vida, sinto muito. E saiu do quarto. E aí ele chamou a 3ª esposa, que ele também amava bastante e que ele tinha muito orgulho e sempre mostrava ela para os outros reis. E disse para ela: olha, eu estou morrendo, você seria capaz de ir para o outro lado da vida comigo? E ela disse: eu também te amo muito, mas eu não posso deixar minha vida. Eu amo muito a minha vida e depois que você morrer eu me casarei novamente. Então ele chamou a 2ª esposa, que ele também gostava bastante e que também sempre estava ao seu lado quando ele precisava. E ele disse: olha, eu estou morrendo, você é capaz de ir para o outro lado da vida comigo? E ela disse: olha, sempre que você precisou eu estava aqui, mas nesse momento eu não posso ir com você. O máximo que eu posso fazer é preparar o seu funeral. Então ele ficou muito triste, né? Quando ele ouviu uma voz que disse: eu vou com você. E quando ele olhou, era a 1ª esposa, que ele mal cuidava, que ele não olhava para ela, né? E ele naquele momento sentiu um profundo arrependimento e disse: me perdoe. Eu deveria ter cuidado mais de você, eu deveria ter olhado mais para você. E ela disse: eu vou com você para o outro lado da vida. E qual que é a moral dessa história? A 4ª esposa é o nosso corpo físico, que nós embelezamos, que nós enchemos de coisas
para ficar bonito para os outros. A terceira esposa são as nossas posses, as nossas propriedades. E quando nós partirmos, serão de outras pessoas. A segunda esposa é a nossa família, os nossos amigos, aqueles com quem convivemos, que estão ali conosco no tempo que precisamos, mas eles não partirão conosco. E a primeira esposa é a nossa alma, aquela que nós não cuidamos quase nada dela, que nós ficamos tão ligados aos bens materiais e esquecemos de alimentar a nossa alma com os bens espirituais. Então essa é a nossa reflexão. Como nós estamos alimentando a nossa alma? Espero que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido na vida de vocês como fez na minha. Gratidão a todos e até a próxima semana. Fiquem todos com Deus.